Então, nós vamos começar, gente, agora no livro No Limiar do Infinito, nós estamos estudando o capítulo 17, que é Dívidas e Resgate, e o subtítulo desse livro é Obsessões. A Simone, não, a Alexandra deu a primeira parte e nós vamos terminar. Nessa mensagem de Joana de Ângeles, ela vai falar aqui da obsessão, né? Que todos nós trazemos uma existência, porque nós já tivemos uma vida aí, né? Onde já nós cometemos deslizes, crimes, já prejudicamos pessoas, né? E isso é todos, né? Indistintamente. É interessante que ela diz aqui assim, que essas injunções todos defrontam no transcurso de cada existência. Então, todo mundo, ela não fala, tem uma classe, tem aquela turma, tem aquele país, não, todos, nós trazemos essa história de vida, nós já erramos, já praticamos crime, já fizemos coisas boas, enfim, nós temos uma gama de ações aí, e isso, né, vamos dizer assim, nos irmana. E eu achei interessante ela dizer uma coisa que me chamou muito a atenção, na primeira parte ainda que a Alexandra nos trouxe, né? Quer dizer que, em vez de nós usarmos essa irmandade de vida para nós criarmos laço de fraternidade, não. A gente pega esse traço comum de vida e, quando a gente descobre o amor, a gente encastela. Aí a gente faz a minha casa, o meu marido, o meu filho, o meu lar, o vizinho, que se dane, eu não quero nem saber, mas a minha casa eu vou proteger como unhas e dentes. Então, a gente, a gente dificulta ainda mais, atrasa um pouco mais a nosso caminhar para o alto, em vez de a gente procurar nos irmanar, né? E ela, então, ela vai dizendo que essas, vamos dizer, essas atitudes nossas do passado granjeia amigos e inimigos. Os inimigos, muitas vezes, vão nos espreitando e vão nos levando, se a gente não souber, ela vai nos ensinar como é que a gente pode se defender, né? Desse assédio de inimigos ou de amigos espirituais, né, que tentam nos envolver, muitas vezes, é fruto das nossas atitudes passadas. Então, a gente vive processos de obsessões em função daquilo que nós fizemos no ontem, né? E que essas obsessões, elas têm várias formas, né, de acontecer na nossa vida. E que nós podemos, através, ela já cita lá para trás, e ela vai tornar a repetir isso, né? Que nós podemos, vamos dizer assim, nos proteger dessas injunções, desses assédios, através da oração, através da prática do bem, através de bons pensamentos, né? Mas nós vamos chegar lá. Então, vamos ver aqui, nós vamos começar ali nas agressões, que ela vai narrar aqui algumas formas como acontecem esses processos obsessivos, né? Então, aqui, agressões ocasionais e constantes são promovidas por vigilantes verdugos que detestam os que caminham na senda reencarnacionista, amarrados a débitos passados de que se não liberaram. Então, nós vamos, por causa desses débitos que nós já praticamos, né, desses crimes que nós e que a gente não está conseguindo se desvencilhar, nós sofremos essa perseguição, essas agressões constantes, essas ocasionais, ou então dá um períodozinho de trégua, parece que está tudo bem, a gente relaxa na nossa vigilância, nas nossas orações, na nossa prática do bem, aí volta de novo um assédio, né? Então, esse cuidado que a gente tem que estar sempre criando o hábito de bons pensamentos, de boas ações, para que definitivamente a gente melhora e melhora-se,
e melhore também aqueles nossos desafetos. Porque, como a gente tem o exemplo que Divaldo conta do Máscara de Ferro, né? Quer dizer, de tanto ele ver o Divaldo fazendo o bem, né? Praticando o amor, e não só falando, mas praticando, exercitando, que ele chega uma hora a falar, sabe uma coisa, você me convenceu, eu vou desistir, eu não vou mais te perseguir. Então, é essa insistência da nossa parte, que além de melhorar a nós mesmos, nós acabamos envolvendo aqueles que, de alguma maneira, querem nos perseguir, né? Aí, continuando aqui, grupos humanos e comunidades submetidas a algemas da perturbação espiritual constrangedora arrastam suas misérias morais em caravanas de indefesas vítimas de si mesmo, sob a imperiosa força dos seus adversários desencarnados. Olha só, gente, isso aqui às vezes tem obsessões individuais, mas também tem obsessões coletivas, né? Que envolve grupos, né? A gente vê ali naqueles livros, aliás, são 3, e tem o 4 que saiu agora, eu não li ainda, que fala da... a Simone, você até colocou ele no grupo, Simone. Transição Qual planetária. transição planetária Como é que era da... Quando dá branco em um, dá branco em todo mundo. Então, do ali... Manuel Filomeno. Manuel Filomeno de Miranda. Isso. Eu não li esse último, que foi agora no passado, no retrasado, que da saiu... pandemia, né? Não li Como ainda. chama? Eu botei até lá no grupo. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, eu vou continuando aqui enquanto você procura. Então, você vê que ali, naquela transição planetária, existe um grupo que eles são inimigos do Cristo. E aí, onde que ele procura atacar? Os centros espíritas. Por que o centro espírita? O espiritismo, e aqui no Brasil, particularmente, é chamado do cristianismo redivivo, né? É a recuperação daquela forma de praticar o cristianismo de uma forma mais simples, sem dogma, sem ritos. Então, eles procuram atacar esse grupo que se intitula Inimigo do Cristo, procura atacar as instituições espíritas, através dos seus dirigentes, através dos seus trabalhadores. Então, existe também esses irmãos que procuram obsediar grupos, personalidades, né? E a gente tem que estar muito atento nisso, né? Para que a gente também não entre nessa cadeia obsessiva, né? No intercâmbio espontâneo existente entre homens e espíritos, é muito maior do que se pensa o cerco das entidades perversas e atrasadas. Olha só essa advertência que ela fala, porque essa comunicação entre encarnado e desencarnado é normal, é espontânea. Tem umas pessoas que manifestam isso de uma forma mais ostensiva, outra não, mas é normal. Mas ela diz assim, olha só, o cerco de entidades perversas e atrasadas é muito maior do que a gente possa imaginar, considerando-se a mais fácil sintonia do propósito entre esses e os que perambulam no corpo físico. Por que é grande esse cerco dessas entidades perversas? Porque ainda hoje nós valorizamos mais o que é negativo do que o positivo. Essa é a grande verdade. Você quer ver um exemplo típico? Outro dia eu estava no mercado, aí uma pessoa começou a reclamar do preço, não sei do que lá, do tomate. Aí a outra já estava do lado, começou a falar, a outra, e eu ali no meio eu já tive vontade também de falar, opa, peraí, vou sair daqui, vou sair desse ambiente, porque a gente tem uma tendência. Vocês já repararam, no ambiente, às vezes, de trabalho, acontece muito isso, na rodinha do cafezinho.
Você vai tomar um cafezinho, chega um, começa a falar mal do outro. O outro escuta, já acrescenta mais um pouco. O outro escuta, já acrescenta mais um pouco. Ah, é? Você sabia? Olha, é uma coisa assim que parece um rastilho de pólvora. Falou alguma coisa ou outra. Doença. Se você reclama, você não sabe de nada. A sua dor no quadril não é maior do que a minha no joelho. Não, mas e eu? Então, nós temos uma facilidade muito grande de exaltar o negativo, o mal. Por isso que ela diz assim, que o cerco das entidades perversas é maior do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque nós temos essa sintonia. A falar do mal é mais fácil para nós do que falar do amor. Se falar assim, olha, Simone, descreve para mim aí o que é o amor. Você vai ficar, o amor a gente não acha a palavra. Agora, fala mal de alguém aí que você não gosta. Puxa, você vai ter adjetivos e vai falar horas e mais horas e mais horas, né? Então, por isso que ela diz aqui, né? Até para escrever um livro, hein? Falar mal. Ó, por falar em livro, eu achei o nome do livro do Manuel Filomeno aqui, da pandemia, esse, né, que foi feito na pandemia, No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse último, né, que você estava querendo lembrar, né, Marli? Isso. Eles são 3, agora então já não é uma trilogia, já não sei como que fala quando é 4. Quatrologia? Ô Marli, mas isso que você falou aí é muito importante, né? Essa observação de que, como estamos sem perceber, de forma inconsciente, a gente está voltado a esse negativismo, né? Tudo nosso é negativo, a gente vê coisa ruim, a gente vê doença, a gente vê problema, a gente vê dificuldade. E aí, esses obsessores, esse imenso grupo aí, né? Essa espiritualidade que está por aí, nesses umbrais da vida, que a gente sabe que nada mais são do que estão aqui conosco, né? Fica fácil, né? Fica a sintonia é muito grande, né? Eles mesmos, esses espíritos, quando estão em reunião mediúnica, né? Eles vêm se comunicar, eles falam assim, olha, a coisa mais fácil é fazer ele ficar louco, ele ficar doente, ele fica irritado, eu faço isso com ele mesmo, por quê? Porque somos muito suscetíveis. E o pensamento para nós é uma coisa que o pensamento, ele flui, ele é muito fugaz, assim, ele vai, vem, a gente é muito difícil ter esse autocontrole aí, né, Marli? Porque não, e a gente tem que ver também, Simone, que na espiritualidade, não na boa, na ruim, eles têm escola de vingadores. Sim. Você vê lá no livro Ação e Reação, está lá contando, tá? Quer dizer, os caras aprenderam, como é que eles aprenderam aquilo ali? Eles frequentaram a escola de vingadores, tá? Então, para você ver que há uma organização para o mal. E se a gente não vigia, a gente entra, tá? E começa assim, como você disse, discutindo o preço do tomate. E dali você vai, entendeu? Aí já parte para xingar o Bolsonaro, o Lula, e por aí vai, e a gente vai se enredando cada vez mais. É verdade. É muito fácil, né, Malu? É fácil a gente entrar assim nessa. É quase que uma coisa normal para nós, né? A gente não. É natural, assim, né? A gente nem percebe. E entra. Não percebe. E entra. E eles estão aí, né? E eles aproveitam e entram também. Por isso então, que ali, nos vigiando, né? São os nossos vigias, né? Da nossa conduta. Exatamente. Então, se a gente não vigia, eles vigiam a gente. Eles não desanimam, né? Não. Eles não desistem. Até porque acha, né? Acha quem, né? Acha por onde, porque vai ter, né? Se não é comigo, é com meu marido. Se não é com meu marido, né, dentro da minha família, é com a minha filha. Então, vai desequilibrar alguém. Consegue sim, né?
E é claro que não é por isso que a gente precisa aprender também, que não, como a Malu falou, se tem uma escola de vingadores, tem que ter uma escola aí de equilibradores de mentes, né, para a gente se equilibrar e não entrar nesses processos, muitas vezes são processos de hipnose, né, nós somos hipnotizados pela via pensamento, por esses espíritos. E a gente começa a acreditar, achar que a gente está pensando aquilo e vai nos conduzindo mesmo, né? Tem um trechozinho aqui que eu quero trazer, até para mim, eu comecei a ler esse livro aqui, né, da Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, e são vários pontos muito interessantes. Esse livro aqui é muito, o linguajar é muito simples, né, fácil de entendimento. Mas uma coisa que me chamou a atenção, ela dizendo assim, em relação ao pensamento, né? Olha só, ela diz aqui, de acordo com o que pensamos, serão as nossas companhias espirituais. E parodiando a sentença popular, diremos, dize-me o que pensas e eu te direis com quem andas. Não tem o ditado popular, diga-me com que andas, que eu te direi quem és? Então, ela fala, dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Porque ela diz aqui que nós podemos até refrear a nossa atitude. Às vezes, a gente consegue refrear a nossa atitude. Mas não basta, ela diz aqui, não basta apenas refrear atitudes menos dignas. Quer dizer, é importante refrear, mas não basta, não é só isso. Porque não basta refrenar atitudes menos dignas e permitir que nas asas do pensamento elas se realizem. Então, eu consigo calar a palavra má, mas meu pensamento, estou desejando o mal. Eu não falo, mas no pensamento eu desejo. Sabe? Marli. Oi. Esses dias eu estava vendo uns vídeos e estava falando sobre isso. Então, mesmo que você não fale uma coisa, mas você pense, as formas de pensamento também se materializam tanto quanto as palavras. Verdade. É por isso que o país, e não só o país, né, o Gaia inteira está cheia de formas de pensamentos. Uhum. Então, você vê quanto que é importante a gente disciplinar o pensamento também, né? Quer dizer, às vezes a gente já consegue frear a mão que vai agredir, mas, no fundo, no pensamento, eu estou agredindo com a minha vontade, desejando mal àquela pessoa. Então, por isso que, Marli, por isso que é autoconhecimento, é reforma íntima, né? Porque a mudança é íntima, é muito interna isso daí. Porque para refletir no seu pensamento, esses são os níveis de consciência, né? Se você não toma consciência de que você é agressivo, de que você é irritado, de que você é intolerante, por exemplo, qualquer situação que venha acontecer, esse sentimento sai lá da sua inconsciência, vem para você toma consciência e você manifesta através das atitudes, e inicialmente pensa, e depois, né, às vezes até meio por reflexo, faz as atitudes. Então, a gente tem que tomar a consciência disso que está lá guardado em nós. É aí que entra aquele, né, autoconhecimento, né, conhece-te a ti mesmo, né, é um mergulho mesmo, interno, para poder começar a tentar ter um domínio, né, trazer para a consciência, começar a ressignificar tudo isso, né, para daí ver se esse pensamento sai dessa vibração, né. Verdade. É importante a gente contemporizar. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso me incomoda tanto? Enfim, a gente precisa esse trabalho, que às vezes a gente fala, mas dá muito trabalho, mas realmente precisa. A princípio pode dar trabalho, mas depois acaba sendo um hábito. Assim como Agostinho falava que ele toda noite fazia uma reflexão, se ele tinha praticado alguma coisa, prejudicou alguém, e o que ele podia. Então, esse hábito de reflexionar, por exemplo, por que eu estou com raiva? Por que eu estou me aborrecendo por isso? Tem razão? Então, esse questionamento é importante e é um sinal de maturidade. E nós, como
terráqueos que somos, nós já atingimos já essa maturidade suficiente para começar a fazer esse trabalho, né? Não podemos mais nos esconder atrás de Deus, não, Deus nos ajuda, mas também nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, continuando aqui, onde esteja a dívida, sempre surge a cobrança. Por que vem o obsessor nos perturbar? De graça que não é. Alguma coisa nós fizemos para merecer aquilo. Então, não é que nós temos que ficar nos punindo, nos fragilizando, nos achando a pior da criatura, mas erramos, mas vamos convencer, vamos dizer, a esse amigo, entre aspas, que está nos cobrando uma dívida, de que nós assumimos a dívida, mas nós queremos melhorar. E aí, a gente tem que se responsabilizar, né, Marli? Né? É isso, não é autopunição, não é autoflagelo, é você se responsabilizar, né? Assumir, poxa, é verdade, porque quem que não errou na nossa situação aqui? Todos nós somos endividados, né? E ainda vamos continuar errando. Também não adianta a gente falar, não, agora eu faço um estudo, né? Faço isso, faço aquilo, estou imune. Não, a inferioridade ainda está em nós, então a gente vai continuar errando. E aí é a questão que você falou aí, vamos nos responsabilizando e tentando as mudanças, nos autoconhecendo, buscando essa mudança, né? Então, ela diz aqui, oculto o débito ou esquecido, em nada diminui o gravame, aparecendo no momento próprio a necessidade do ressarcimento. A gente viu lá no livro, no Céu e Inferno, naquele Código Penal da Vida Futura, ele fala, né? O primeiro passo é o arrependimento. Segundo passo, não basta só arrepender, tem que ter o ressarcimento. Eu não sei se é o ressarcimento, a reparação. Acho que é a reparação primeiro, né? Depois vem o ressarcimento, né? Acho que é. Eu acho que é. Deixa eu ver. Também tem que ter arrependimento, expiação e reparação, né? São esses 3 passos aqui que acontece. Então, vai ver, nós estamos. O arrependimento é o primeiro passo, é o reconhecimento do erro, da falha. Não precisa a gente se fragilizar. Vem a expiação, aí vem a dor, vem o sofrimento, o reencontro com os devedores, com aqueles que nós prejudicamos, e depois a reparação, quer dizer, refazer. Se eu destruir determinado lar, hoje eu vou harmonizar, vou reunir aquele lar novamente. Então, a gente vai fazer o trabalho contrário, né? E, nesse meio termo, nós temos aqueles que, às vezes, não conseguem nos perdoar. O que nós vamos fazer? Né? Vamos acolhê-los da melhor maneira possível, né? Bom, a harmonia interior decorre do equilíbrio existente entre as ações positivas e os enganos, que produzem as reações da ira e das idiosincrasias que passam a gravitar em torno dos que se lhe fazem jus. Eu achei isso aqui, gente, interessante. Olha só, a harmonia interior, quer dizer, a tranquilidade interior é o equilíbrio entre as ações positivas e os enganos. Ora, eu já sei que eu me enganei muito, então vou procurar criar situações positivas. Não é que vai apagar aquilo que eu já fiz, mas como ele vai pesar mais. Então, naquela balança, vamos dizer assim, o equilíbrio vai pesar mais as boas ações do que os erros praticados. Os erros praticados estão lá, estão feitos, não tem como a gente borrar. Mas, em compensação, a gente vai... A prática das boas ações vai ter um peso maior. E isso vai gerar, não vai nos afastar dos momentos de aquitação, mas vai nos dar mais aquilo que a Stefânia nos disse. A gente vai aprendendo com as dores e vai vendo que não é tão pesado assim o fardo como a gente. Mas isso a gente só consegue ver com as boas ações, porque na balança o peso das boas ações é mais alto.
né? Então, por isso que falou, amor cobre a multidão dos pecados. E é verdade, as boas ações vai neutralizando a força dos nossos erros, né? A verdade, ela está dizendo aqui. Somente o amor, em toda a sua grandeza, consegue modificar as cruas e rudes parasitoses psíquicas que dizimam os homens invigilantes, olha, homens invigilantes, e estabelece o caos social que varre o planeta nos seus diversos quadrantes. Então, olha só, atenção. Em estado solicitado ao bem, mediante os incontáveis convites da natureza, o homem dispõe de vigorosos antídotos de que se não utiliza a fim de preservar-se e possuir a paz. Quer dizer, nós somos convidados, a própria natureza nos convida a gente estabelecer, vamos dizer assim, essa paz que a gente tanto almeja, né? Veja só, gente, a natureza, através do ser humano, através do animal, através da flora, enfim, né? Tudo, nós somos convidados a pensar não só no nosso bem-estar, mas no bem-estar da coletividade. E aí, aqui, ela vai nos dizer quais são essas práticas, né, que a gente pode estabelecer como hábito para que a gente possa criar os antídotos contra, vamos dizer assim, a essa investida, muitas vezes, daqueles a quem nós prejudicamos. Qual que é? A prática da beneficência. E aqui, a beneficência tem vários campos, a natureza está repleta, os animais, o ser humano, enfim, tudo, né? A gente olhar como oportunidade de praticar o bem. O culto da oração e a manutenção dos sentimentos nobres. Olha só, por que o sentimento, a manutenção, olha só a palavra, manutenção. Quer dizer, não basta apenas, não, tive esse relance de bondade, não, vamos manter, né, esses sentimentos nobres, porque os sentimentos, eles vão gerar os pensamentos, e os pensamentos vão ser traduzidos em ações. Então, a manutenção de sentimentos nobres, a qualquer custo, aquilo que a Simone comentou há pouco, não é simples, requer esforço. Não é assim, pensei, bom, resolveu. Não. A qualquer custo, essas atitudes conseguem resgatar, inclusive, os incursos no desrespeito à lei, fazendo que se identifiquem pela soma das ações corretas, ao inverso do tributo das lágrimas pungentes. Quer dizer, se a gente estabelecer esses 3 hábitos, né, nós vamos, com persistência, deu uma escorregada, levanta, não fica lamentando, não fica chorando, não fica se sentindo, levanta novamente, recomeça, porque aí nós vamos estabelecendo um reino de paz dentro de nós, né? O bem, olha só que interessante isso que ela vai dizer, o bem possui maior soma de pesos na economia da vida. Qualquer gesto, por menor que seja, de um gesto positivo, ele tem um peso maior. Não é o professor, não vê nota aí, não fala o peso da português é tanto, quer dizer, a pessoa, a nota que a pessoa tirou da prova de português vai ter peso 2, então vai ser multiplicado por 2. Ele está dizendo que o bem que nós praticamos tem um peso maior do que o mal. Olha que importância isso, quer dizer, eu fiz um mal, tem peso 1. Aí eu fiz um gesto de bom, de solidariedade, de caridade, tem peso 2. Então, só aquele meu gesto vai valer 2 contra 1 mal. Olha que beleza, entendeu? O bem possui maior soma de pesos na economia da vida, podendo anular quaisquer atentado e oferecer, ao mesmo tempo, forças para que o condenado, o réprobo, né, se encoraje à reabilitação, logrando conquista que o credenciam à aventura agora ou mais tarde. Então, veja bem, o bem que nós plantamos,
ele vai ficar registrado em nós, né? E nós vamos... aquele exemplo clássico, né, que todo mundo conhece, do Máscara de Ferro, lá, que eu falei há pouco, né? Quer dizer, chegou uma hora que a pessoa desiste, sabe uma coisa? Eu vou desistir de perseguir, não está dando certo, né? Eu acho que eu vou até seguir o caminho que ele está fazendo aí, porque ele melhorou. Então, se ele melhorou, eu também posso melhorar, né? Quer dizer, isso que é importante, né? Retribuindo os assédios à sua casa mental com pensamentos salutares, consegue um encurralado anular até mesmo descossoroçar, eu acho essa palavra tão difícil, o seu antagonista que, cansando-se da trama malévola que estabelece e na qual insiste, busca outras metas, encontrando a própria redenção. Olha aqui, aquilo... Ela fala aqui aquele exemplo que nós demos anteriormente. Quer dizer, de inimigo a pessoa passa a ser amigo. Ela desiste, ela cansa. Porque, gente, uma coisa nós não podemos esquecer. Nós somos filhos de Deus. Deus é perfeição, é amor. Ele não criou nenhuma criatura sua para o mal. Então, nós temos a única destinação que nós temos é a perfeição e sermos felizes. Então, quando a gente escolhe o caminho contrário a isso, nós estamos indo contra a nossa própria natureza. A nossa natureza não é para ser infeliz. Porque nós temos a centelha divina, nós somos filhos de Deus. Todos, mesmo aquele bandido que a gente vê na televisão, que fala, meu Deus, esquartejou, matou, tá? Ele também é filho de Deus. Ele está equivocado, como nós também, em muitos momentos, fomos equivocados na nossa vida. Então, quando a gente está nadando, quando a gente está praticando um erro, nós estamos nadando contra a correnteza, porque a correnteza, para nós, é sermos felizes. Por isso que ela fala aqui, né? Quer dizer, ele fala assim, o antagonista cansa de fazer o mal. Uma hora ele fala, chega, estou cansado, esse caminho não está certo. Aí, continuando, nesses comenos, os espíritos guias do encarnado ou do antagonista se acercam amparando os litigiantes, inspirando um como o outro a aquisição da vitória sobre o eu enfermiço em derrocada. Então, quando a gente propõe a buscar o caminho do bem, a cansar de fazer o mal, aí entra em ação os nossos amigos espirituais, porque isso é outra coisa boa. Nós nunca estamos abandonados. Nós sempre temos o nosso anjo de guarda, o nosso amigo, o nosso espírito simpático, aquele nosso familiar que gosta da gente, que está ali para nos inspirar. Ele só respeita a nosso livre-arbítrio. Ela não quer que eu possa fazer, mas eu estou aqui. Na hora que ela der um sinal que ela quer melhorar, aí eu chego. E a gente cansa de ver isso nas obras de André Luiz, nos romances que ele narra ali, né? Que várias vezes a pessoa recebe ajuda no momento em que ela fala, não, agora eu quero. Então, ela recebe realmente ajuda. A argumentação benevolente e esclarecedora no exercício da mediunidade com Jesus constitui salutar medicamento para o severo problema das obsessões, equacionando as razões ocultas das vis, né, perturbações, ao mesmo tempo propiciando a reeducação de ambos os combatentes que na área da mente se enfrentam furiosos. Então, aqui ela vai dizer do trabalho da mediunidade, mais adiante ela vai dizer dos trabalhos de desobsessões que existem nas casas espíritas, né? E que, particularmente, assim, eu tenho um respeito muito grande, sabe? A minha mãe, ela trabalhava num grupo de trabalhos de desobsessão. Então, eu via assim, o cuidado que ela tinha, sabe? E não era só na véspera, não, hoje vai ter o trabalho, então vou ficar quietinha. Não, ela tinha todo um cuidado no comportamento, no palavreado,
sabe, na alimentação. Então, eu vi assim, que ela levava aquilo assim, com uma seriedade, sabe? Então, eu tenho assim, um carinho muito grande para quem se dedica nessa área da mediunidade, da desobsessão, né? Porque realmente é um trabalho de doação, né? E que a própria pessoa aprende, ela mesma me dizia isso, que aprende pelos depoimentos, pelas mensagens que são trazidas, pelas dores, dos relatos, né, das pessoas, dos espíritos, que serve também não de julgamento, mas de análise para a nossa própria vida. Então, beneficia aquele que doa e aquele que recebe, né? É interessante isso. Havendo autoridade moral por parte do educador espiritual, consegue-se a esforço de que ambos, né, os comprometimentos da estafante réfrega se resolvam mudar de comportamento mental e se disponham ao recomeço reparador com que se armam para os empreendimentos futuros. Então, muitas vezes, aqueles que hoje se degradiam, obsediado e obsessor, podem até fazer um planejamento futuro de voltar, às vezes, como pai, como filhos, como pais, como membros de uma mesma família, para que tenham uma oportunidade de reverter aquele momento de luta, né? E aceitando na próprio ambiente familiar aquelas pessoas que um dia foram seus, né, obsessores, ou você foi obsessor deles. Né? Mediante... Oi. Só um pouquinho. Falando das reuniões mediúnicas, né? Tenho assim experiência com ali no hospital Nosso Lar, né, que eu frequento uma reunião, eu trabalho de desobsessão ali do hospital para os pacientes, né, que é voltado para os pacientes psiquiátricos ali, né, e agora eu comecei a doutrinar lá, estou de dialogadora, né, e uma das minhas preocupações, assim, quando a gente vai dialogar com o espírito que está comunicando, uma das minhas preocupações é tentar mostrar para ele voltar para ele mesmo, porque o obsessor, ele está, aquela coisa que você falou, não é vigiar o próximo, né? Então, assim, o obsessor, ele está vigiando o próximo, o foco dele é aquele sentimento, né? Aquilo aquele sofrimento que ele teve e aquela revolta que ele traz, né? E então, assim, nos diálogos eu tenho que trazer assim, olha, mas você se lembra de que você é um ser que ama, você tem amor em você, porque você foi criado por Deus, aí dependendo, claro, né, do espírito, a forma como a gente abordar, mas assim, sempre trazendo para o amor e mostrando a importância dele, porque o que acontece com todos nós, né, seja encarnado ou desencarnado, esses nossos dramas, muitas vezes, é um problema de autoestima muito grande, uma baixa autoestima, né? Uma baixa autoestima, né? Então, é um problema muito grande que todos nós temos, a gente carrega isso também, assim, das coisas que nos fizeram, dos nossos dramas e situações que a gente passou. E aí, aqui, lendo isso aqui, me fez lembrar que nessas sessões de desobsessão, ele precisa se sentir amado, né? Então, assim, o doutrinador, quem está ali, ou o grupo todo que está vibrando por ele, né? É a sensação da amorosidade, é isso que vai convencer, mais até do que o raciocínio, do que ele tem que sentir a vibração amorosa no ambiente, né? Então, assim, é o que cura, é o que a gente, independente da sessão mediúnica, a gente tem que emanar, né? Para conseguir, vamos dizer, tocá-los, né? Tocá-los nesse sentimento aí. Verdade. Aqui no próximo parágrafo, ela vai em encontro a isso que você falou, Simone. Ó, mediante um grupo coeso de homens e mulheres em sintonia espiritual, estudiosos das causas e principais místeres da vida, arrimados à prece e à elevação do propósito, eu acho que eu pulei não. A elevação de propósito em disciplinado exercício da caridade aos que atravessaram o portal do túmulo,
A terapêutica desobsessiva consegue alcançar as finalidades elevadas a que se destina. Então, aquele grupo ali, como você falou, né? As pessoas ali, mesmo que não precisa grandes esclarecimentos, né? Mas ele sentir aquele impacto daquele ambiente salutar ali, todos preocupados, voltado para ele, sintonizado naquilo, respeitando a dor que ele diz sentir, né? Então, aquilo lá vai... Por que ele é trazido na sessão mediúnica? Porque ele ainda precisa desse impacto, ele ainda precisa sentir esse impacto fluídico da matéria. Né? Porque senão a gente vai lá, para que tem sessão mediúnica se lá a realidade é espiritual? Por que não é doutrinado lá mesmo? Por que tem que levar? Não, mas justamente aquele espírito trazido, ele precisa sentir, ele ainda tem essa carência. Assim como nós, às vezes, temos carência de um abraço. Quem não gosta de receber um abraço carinhoso? Né? Às vezes a gente encontra uma pessoa que a gente gosta, puxa, a gente abraça, né? Gosta, às vezes, de ficar carinhado, de ficar abraçadinho, né? E eles também. Então, muitos, às vezes, estão carentes. Eles estão tanto na defensiva que eles não sabem mais como amar. Então, esse grupo, né, quando esse espírito é trazido, esse grupo emanado, né, nessa sintonia espiritual, acolhe aquele espírito. Então, às vezes, ele fica ali o quê? Não dá nem 5 minutos, né, Simone? Às vezes nem isso, né? É rápido, às vezes, a comunicação. Depende muito da condição do espírito, né? Como que ele chega, como que ele está, o que você tem condições de falar, porque tem alguns que... Esses trabalhos de obsessão, principalmente lá, que é um trabalho voltado para paciente psiquiátrico, então os processos são bem complicados, né? Tem espíritos comunicantes ali assim, bem renitentes no erro, né? Muito revoltado. Então, assim, aí depende, mas é isso que você falou, 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos, 10 minutos, que seja, né? Nesse diálogo. A gente também tem que cuidar do médium, né? Também, da energia que o médium está recebendo. Tem uma série de fatores. Se o médium está mais preparado, ou se o médium, né, tá mais equilibrado e tudo, né? Para ter condição também, né? Tudo isso tem que ser avaliado. Todo um cuidado, né? Mas esse impacto que ele recebe, esse impacto, esse choque anímico que ele recebe, para ele faz muito bem. Às vezes ali vai ser o recomeço de um... Às vezes precisa voltar, outras vezes, enfim, cada caso é um caso, não é o caso aqui da gente ficar discutindo isso, mas ele precisa desse choque anímico da matéria, dessa energia material. E aí, quanto mais amorosa, quanto mais caridosa, quanto mais acolhida, é melhor para ele. E isso faz bem também para quem dá, para quem doa, né? Parece e o próprio médium, viu, Marli? O próprio médium que está dando a comunicação, se ele tiver bem equilibrado e ele tiver, assim, uma condição de maior amorosidade, né? Uma pessoa mais amorosa, ele equilibra também, independente do grupo, né? De tudo, né? Que está acontecendo e do dialogador, ele também equilibra. Ele também equilibra o... Eu acabei de fazer um curso de mediunidade ali da Federação Espírita, por isso que eu estou com as coisas na cabeça. Que eles deram um curso ali de mediunidade e colocou vários pontos assim, né? E o papel do médium, médium equilibrado, harmonizado, amoroso, que estuda, que tem esclarecimento, que tem entendimento, isso ajuda muito o espírito. Muito, sim, porque só desse choque anímico e o contato ali, isso já é benéfico, já vai tratando, né? Sim, sim. Já, às vezes, ele já inicia. Não é que vai com um passe de mágica, ele vai transformar, perdoei, né? Vamos dizer. Já esqueci tudo, já estou... Não. Mas ele pode ser o começo dessa erguer, ele se reerguer novamente, né? Como ser, como espírito, como ser pensante, como personalidade, como individualidade, né? Então, continuando aqui, gente. A comunhão fraternal
a solidariedade existente e o culto ao bem incessante. Olha só, comunhão fraternal, solidariedade existente, culto ao bem incessante, produzem resistências às investidas das mentes impiedosas e perseguidoras, que não conseguem romper as defesas do grupo, verdadeiro reduto de luz que sombra alguma lobrigará a entenebrecer. Quer dizer, olha só, ela está dando aqui o caminho: comunhão fraternal, solidariedade existente e o culto. Não precisa ter bem, porque às vezes a gente vê, eu já vi isso, falar, eu sou médium, mas eu não quero participar do trabalho de desobsessão. Ah, não, isso aí de repente eu levo para minha casa. Não, gente, é como ela está dizendo aqui, essas 3 práticas fortalecem. Ao contrário, em vez de te enfraquecer, te fortalece. Agora, é a comunhão fraternal, solidariedade e culto ao bem. Isso serve não só para médico, como para qualquer um de nós, né? Simultaneamente, a honesta disposição do paciente em se recuperar, envidando esforços para arrebentar as algemas de dor e amargura através dos sorrisos e socorros que consiga proporcionar aos que padecem aflições e sufocam amarguras íntimas, constitui-lhe valiosa armadura para a vitória no embate severo. Logicamente que a gente sabe que, às vezes, a pessoa que está num processo obsessivo, ela não tem condição, no primeiro momento, de ter essa visão. Aí entra o papel da família, dos amigos, do centro espírita, através de passes, de palestras, né? De fazer uma série de passes, né? Enfim, tem todo um trabalho aí também, porque até ele chegar no ponto, ele que está sendo obsediado, ele chegar num ponto de conscientizar-se e ele mesmo começar, por vontade própria, vamos dizer assim, rebentar essas algemas ou esse sentimento que atrai os seus inimigos do passado, né? Isso, às vezes, a família é importante, os amigos, né? Para esse primeiro início, né? Muitas vezes, a soma de delitos que pesam sobre a consciência e a vida dos inditosos pacientes é superior à possibilidade momentânea de recuperação e de paz. Alonga-se, em tal caso, a interferência obsessiva, que nem sempre culmina na desencarnação, prosseguindo além do túmulo, em que se alteram os fatores vigentes e se estabelecem os novos cometimentos futuros, em que sorrirão as esperanças e se esflorescerão as alegrias. Então, às vezes, né, há processos obsessivos que continua mesmo após o desencarne da pessoa. Mas ela diz aqui, né, uma esperança, que às vezes depois há programações de trazer novamente aquelas personagens que se perseguem em outras situações familiares para poder reverter aquela situação, né? Na anterioridade da alma, nas suas vidas precedentes, se encontram as matrizes de todos os sucessos de profundidade e alta significação a se refletirem na atualidade do ser espiritual encarnado ou não. Então, é aquela velha história, né, gente? O meu hoje é reflexo do ontem. O meu amanhã será o reflexo atual. Se a gente pode avaliar. O que será que eu fui no passado, né? Fui uma rainha? A gente só quer ser rainha, né? Ninguém quer ser escravo. Eu fui da corte do rei, não sei do quê. Ninguém fala que eu fui lá aquela escrava que limpava a roupa do rei. Não, isso aí não foi. Então, na verdade, eu estou brincando, né, gente? Mas para a gente avaliar, meu Deus, o que eu fui no passado? Basta a gente ver as nossas tendências, aquilo que a gente gosta. E como que eu vou ser amanhã? Como que vai ser minha... Eu posso planejar agora minha encarnação futura, né? A gente vê assim, que passado, presente e futuro estão intimamente interligados. Depende, a gente pode participar realmente
dessas nossas etapas de vida, né? No passado espiritual se demoram as chaves decifradoras dos enigmas presentes. No ontem de cada ser dormem as razões reais das agonias, das dores e insatisfações que estiolam as criaturas humanas. Então, seus medos, seus receios, de onde que vem? De ontem, das atitudes que eu fiz. Mas antipatia, não sei porquê, não tem um negócio de a gente falar, não fui com a cara de fulano. Mas agora que tem a cara da fulano, que tem o sangue, meu sangue não bate com o de fulano. Analisa, né? Vê como que você era. Às vezes você é uma pessoa exigente demais, enfim, a gente analisa, saber o que eu fui no passado. Também não interessa muito, só o tipo de vida, né? De gosto que a gente traz. E a gente pode planejar o futuro. Por que não? Podemos. Aí diz aqui, oxalá compreendam os homens que as diretrizes do seu futuro vigem nas circunstâncias atuais. Olha só. Podendo cada ser construir o seu paraíso desde então. A contributo de abnegação, de nobreza e autoaprimoramento. Não deseja o Senhor que os pecadores se extraviem, conforme licenciou, mas que se salvem. No colossal intercâmbio existente entre os habitantes da Terra e os que vivem na erraticidade, a questão que diz respeito à obsessão é das mais importantes em razão das suas consequências. Enquanto o amor é claridade que luze, apontando rumos superiores a todas as infelizes conjunturas que unem os endividados entre si, emanados pelas ofensas recíprocas. Olha só que parágrafo assim de grande reflexão, né, gente? Quer dizer, a obsessão, ela que é importante, importante, porque não existe, na verdade, vítima e algoz. A gente tem uma tendência de tratar o obsessor como um ser inferior e o obsediado, coitadinho, né? Oh, meu Deus, coitadinho. Não existe coitadinho. São espíritos aqui, ó, que se ofenderam reciprocamente, né? E que precisam do amor, né? Porque todos, enquanto o amor é a claridade que vai apontar rumo, que vai modificar o caminho daquelas criaturas. E terminando, diz aqui, a dívida é sombra a seguir o leviano, enquanto o bem realizado pode ser comparado à estrela fulgurante, vencendo a densa treva da noite em triunfo no zimbório de quem o conduz interiormente. Quer dizer, dívida, gente, todos nós temos. Agora, depende, vamos transformar essa nossa dívida em oportunidade de luz, de crescer, né? Eu achei esse capítulo aqui de uma... E interessante que a gente sempre comenta isso, né, gente? Que o que a gente estuda lá no Emmanuel parece ter reflexo disso, né? Olha a trama que está vivendo, né? Ali, a Aurélia, o Plínio, aquilo lá envolvido num processo obsessivo terrível, né? E é tudo isso aqui, é fruto do passado, né? Da vivência deles, né? Do senador, da Flávia. Tem um rádio aí funcionando. Tem um rádio que está interferindo aí. Bom, gente, olha, nós terminamos, né? Passamos uns minutinhos, mas é muito reflexivo. Viu, Marli? Eu ia falar, mas eu estava com as músicas para o meu companheiro aqui, ó. Então, aí que eu vejo, ó, quando você tem que resgatar alguma coisa, ou não, a gente atravessa o país de sul a centro-oeste para cumprir com alguma tarefa. Olha ali, eu estou aqui, estava assistindo aula, então eu acho assim, ó, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, né?
Então, Não. a gente vai parar que nem sabe aonde para cumprir com as tarefas, né? Tu vê, eu vim para cá, nem sei qual é o objetivo até, e acabei aqui estou. Feliz da vida, porque eu sei que eu estou cumprindo uma tarefa muito importante. Né? Então, Isso mesmo. é exatamente isso que o livro nos ensina, né? A leitura nos ensina que é só através da caridade, do amor, que nós vamos continuar essa caminhada, né? Não tem outro jeito. A É gente bom está a gente... refazendo o caminho, né, Estefânia? Nós estamos É, refazendo o caminho, né? refazendo. Estamos refazendo, e quando você falou aí, assim, que a gente vai de sul ao norte, né, e não ter realmente, a gente vai meio que imantado, né, magnetizado, É, você tem uma atração para aquele ponto lá onde você é. precisa atuar, é interessante mesmo. Aonde Muito bom, foi Marli. para vir cumprir esse meu tempo aqui, quando que eu nunca imaginei. Sim, É o trabalho em si que nos leva, né? sim, sim. É Não, isso aí. a gente tem que ter certeza, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, e com elas que nós temos que fazer o nosso trabalho. Às vezes, não simpatiza ou não simpatiza, aprenda a simpatizar, começa a olhar com os olhos do Cristo, perceber que aquela pessoa tem direito a pensar e agir. Então, às vezes a gente, aqueles relacionamentos que às vezes parece tumultuado, vai se transformando, e quando chega um determinado ponto, você está até achando, até, olha, sabe que essa pessoa não é tão chata assim, sabe? É bacana, sabe? E é bom quando a gente começa a perceber isso, né? É muito importante isso. Então, é isso aí, gente. Aquele pré-julgamento, porque bem 20 anos atrás, ou quem sabe até 30, chegou uma menina e disse para mim assim, eu não lembro nem quem foi, chegou e conversou comigo pela primeira vez, disse, Estefânia, como a tua aparência engana. Eu falei, como assim, minha aparência? Eu tinha uma noção que você é uma pessoa, pela sua cara, que você é uma pessoa muito arrogante, muito chata. E você é bem diferente do que se passa. Aquilo ali foi um choque para mim, porque eu nunca imaginei que eu passava uma coisa que nem eu sabia que eu passava. Isso eu guardei na memória, eu falei, como tudo tira de lição, né? Que eu passava uma coisa, depois que eu te conheci, tu não é nada do que tu passa pra gente. Eu digo, ai, meu Deus, eu vou ter que nem que me olho no espelho, eu não descubro o que é isso. Ficou essa incógnita na minha vida. Aí eu levei um susto, eu falei, mas o que eu passo? Ai, tu passa que tu é cheia, que tu é isso, que tu é aquilo. Tipo, mas nem no salto 15 eu ando sempre de tênis, eu não sei que imagem que eu passo fisicamente, eu disse para ela, né, porque eu levei para o lado físico. Eu falei assim, uma pergunta que sempre não saiu da minha cabeça, mais essa, né, a pessoa te julgar, né, pelo que ela acha, pelo que ela interpreta da pessoa, né? Então por isso que tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer um comentário, alguma coisa, porque a gente pode estar redondamente enganada, né? Sim, sim. Bom, é isso que nós temos para hoje. Alguém quer fazer a nossa oração? Não sei quem que está aqui, deixa eu olhar. Aí a gente pede. Vamos ver. Cida, você não falou hoje, Cida. Faz a oração para nós. Pode ser? Faço sim, pode. Com muito prazer. Então, vamos lá. Confiando sempre que o Mestre Jesus está ao nosso lado, nos amparando, nos iluminando e mandando esses espíritos maravilhosos, como a nossa irmã Joana, Emmanuel, para nos ensinar, porque somos crianças espirituais, mas queremos crescer. E com esse aprendizado, a cada semana, a cada ano, nós estamos aprendendo devagar, mas estamos. Que essas provas que nos vêm, a gente tenha o discernimento de agradecer, ter gratidão para os amigos, os inimigos, por aqueles que nos procuram com boa intenção ou má. Não importa. Importa é que nós estaremos sempre presentes, sendo testados, porque não adiantaria nada se nós passarmos a vida sem aprendizado nenhum. E através dessas provas, dessas expiações, que a gente vai crescer.
Então, olhando os nossos irmãos encarnados e desencarnados, com todo amor, com todo carinho, e tendo empatia, porque se pondo no lugar deles, é que a gente sabe como a gente foi. E lutando para seres melhores a cada dia. Gratidão sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, prontinho, gente. Minha irmã. Obrigada. Você caprichou na aula hoje. Mas Sabe o que é? Engraçado, mudou um vizinho novo e ele tem um carro velho. E por só começar a aula, ele começa com o motor daquele carro. Ai, tô trancada. é para você testar a sua perseverança. Sim! Enchi Dá pus o fone no para ver se ouvido. você tem não paciência, ouvi nada. vai lá xingar o vizinho, hein? Não, fechei a porta. Gente, tchau para vocês. Bom final de semana. Tchau, feliz Dia das Mães, viu, para vocês. Para vocês Tchau, também. menina. Bom, Fiquem com Até Deus. mais postiça.